Olá, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma única planta, mas eu prometo que eu vou fazer valer cada minuto desse vídeo, tá? Porque é essa plantinha maravilhosa aqui. E eu sei que se você mora no Brasil, certamente você já viu uma florada espetacular dessa planta. Então, para quem é louco, para quem é alucinado por flores igual eu, certamente essa dica vai ser maravilhosa. E vou contar uma coisa para vocês, mesmo aquelas pessoas que têm dificuldade de repente para cultivar uma rosa do deserto ou uma roseira convencional, mesmo assim você pode ter muito sucesso cultivando essa linda planta. E eu vou ensinar vocês também como fazer estaquia dessa planta, como de repente você encontrar, porque essa é a época de poda de plantas, tá, gente? Que são os meses sem R do ano, né? Maio, junho, julho e agosto não tem R no nome desses meses e são os meses aí de referência para poder fazer poda. Nós estamos, né, em junho, final de junho, então é uma época aí de muita poda de diversos tipos de plantas. E como a bougainvillia é uma espécie de planta que pode ser conduzida como arvoreta ou como trepadeira, muitas vezes ela cresce muito e por isso a poda dela anual é muito comum. Então, se você encontrar por aí abandonado, não perca tempo, porque eu vou ensinar para você nesse vídeo como você aproveitar um galho dela e fazer uma muda aí na sua casa belíssima. E não é só a cor das flores que varia não, gente, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, a folhagem dessa daqui, olha que folhagem mais linda, né? Variegata. Ela não tem nenhuma flor nesse momento e mesmo assim ela tá linda aqui. É uma muda nova ainda que tá se desenvolvendo aqui muito bem. Ela é conhecida, bougainvillia, ela é conhecida aí popularmente como primavera, Três Marias, ceboleiro, Santa Rita, espinho de Santa Rita. Sim, gente, porque ela tem uns espinhos, olha, que podem ser bem vigorosos e aí quando você for manusear essa planta, fazer poda nela, você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu mesmo já acabei me arranhando aqui com ela algumas vezes, tá? Por falta de cuidado. Ah, e uma informação que não vai fazer diferença na hora de você cultivar, mas que é muito interessante sobre essa planta, é que a verdadeira flor é isso daqui, tá vendo? Essa parte que a gente considera que é a florada dela, por ser bem colorida, na verdade não é a flor, é uma bráctea, são brácteas, tá? São folhas modificadas. Algumas plantas, né, na evolução delas, elas acabaram desenvolvendo esse tipo de artimanha, né, para poder atrair polinizadores para a planta e assim dar continuidade à espécie. E falando em espécie, gente, existem duas espécies, tá? E detalhe incrível, essa planta é nativa do Brasil, apesar dela ser cultivada no mundo inteiro, né, em locais de clima tropical. E o nome bougainvillia, gente, veio aí de um francês, né, que estava fazendo aí a ronda pelo mundo, lá pelo século XVIII, né, em 1700 e lá vai bolinha, a mando do rei da França, né, Luís XV. E quando ele chegou no Brasil, ele encontrou essa planta linda, maravilhosa, e aí essa planta foi homenageada aí, né? Foi uma homenagem a ele, e há quem afirme que ele foi a primeira pessoa, inclusive, a levar, né, essa planta para a Europa. E fora do Brasil, gente, ela é muito, muito, muito apreciada. Aqui no Brasil, eu acho que a gente deveria dar mais valor nessa planta, até porque ela é nossa, né? E é uma das plantas que tem a florada mais espetaculares aqui do Brasil e do mundo. E ela, inclusive, tem uma espécie que suporta geada, né? Que é a espécie glabra, enquanto que a expectabilis prefere o calor. Então não tem desculpa, né? Tem essa plantinha aqui para todo mundo. Todo mundo se encanta, né, com a nossa fauna, mas vamos combinar, essa planta aqui sozinha já diz que a nossa flora também é um espetáculo da natureza. Provavelmente vocês já viram por aí que essa plantinha aqui ela pode ser cultivada em vaso. Aqui na minha região é muito comum ela ser cultivada em vaso, mas eu vou contar um detalhezinho para você. Em vaso ela nunca vai crescer tão bem quanto se você cultivar ela diretamente no chão, aí no canteiro. Porque no chão ela vai ter um espaço infinito para a raiz se desenvolver e a planta vai se desenvolver junto aí muitos metros se você não fizer a poda.
Ela pode ser cultivada como planta trepadeira, inclusive num caramanchão, fica muito, muito linda, né? Ou então como uma planta também, como uma arvoreta, né? Você vai podando ela e conduzindo ela como uma belíssima arvoreta. E uma coisa muito interessante também na floração dela é que, sabe aquela época mais seca do ano que as plantas acabam sofrendo um pouco por falta da chuva? Então, para ela isso é um incentivo para a florada. Olha só que maravilhoso isso, né? Eu vou podar esse galho aqui, ó, podar ele aqui. Pronto, já dei uma limpada nele aqui, ó, tirei aqui aqueles ramos, as folhas de baixo, né, deixei aqui só o galho. E tô colocando ele aqui um pouco na água, tá, gente? Só para lembrar vocês que se por acaso você encontrar, né, uma poda, um galho desse jogado na beira da estrada, na rua, e se levar para casa, deixa ela, né? Deixa esse galho umas 2 horas dentro de água limpa, tá? Água da torneira, para ele se recuperar de repente de uma desidratação, tá? Porque o calor no Brasil é muito grande, então para facilitar o processo depois de enraizamento da planta, deixa ela umas 2 horas na água. Mas nesse caso aqui que ela não se desidratou, só tô mostrando aqui para vocês, tá, gente? Não é necessário, nós já vamos fazer o plantio agora. E essa não é uma planta, gente, que é exigente quanto ao tipo de solo, não, tá? Ela é mais exigente quanto à luminosidade. É uma planta que precisa de muita luz, sol pleno o dia inteiro, para ela dar aquela florada maravilhosa. Ó, aqui nós vamos, né, colocar ela aqui, já vamos fazer o plantio. Como essa terra aqui tá meio soltinha, porque eu preparei ela, então ela não tá um torrão, vai ser fácil aqui, ó, para fazer o plantio direto aqui na terra, tá? Então eu coloquei aqui mais ou menos uns 4 dedos dentro da terra, tá? E essa parte de cima aqui também eu vou cortar. Vamos lá? Pronto, cortei. Se a terra estiver muito fofinha, você dá uma apertada aí no torrão, tá bom? Você pode plantar ela no local definitivo, você pode plantar ela em vaso, tá? E deixar no vaso ou depois transplantar para o local definitivo, de preferência sem quebrar o torrão depois, tá? Após o plantio, você já sabe, né? Você vai fazer uma rega aí. Essa água aqui que eu tô colocando aqui é pouca, tá? Você pode fazer uma rega bem generosa aí após o plantio. Só lembrando, gente, que se for em vaso, tá? Precisa ter bastante furinho no vaso, né? Ou na vasilha, como é o caso aqui, porque ela é uma planta que não suporta encharcamento, tá? Então, além de precisar de sol, ela não suporta encharcamento. E se a sua região for de clima muito quente, como costuma ser no Brasil mesmo, você vai plantar ela em vaso, então aproveita e protege ela durante esses primeiros dias após o plantio, deixa ela num local bem iluminado, porém protegido do sol, até aparecer as primeiras folhinhas novas aqui nas gemas, né, dessa estaquia. Ó, observa se a água tá saindo no fundo do vaso, tá? Para garantir aí que aqui não vai ficar empoçado de água, porque senão ela acaba apodrecendo e não dando certo aí o enraizamento. E mesmo que for no canteiro, se você puder proteger ela do sol do dia inteiro durante esses primeiros dias, você vai facilitar aí, vai aumentar as possibilidades de dar certo, tá bom? Lembrando também que pelos próximos 30 dias é necessário que você faça rega todos os dias, tá? Para manter aí o substrato úmido e assim garantir um perfeito enraizamento da sua planta. Isso é muito importante, tá, gente? Então, ó, se tiver em vaso, deixa num local que você esteja sempre vendo, que você passa todos os dias, para garantir que você vai lembrar de fazer a rega da sua planta. Depois de 30 dias, você pode diminuir para cada 2 dias e depois ir diminuindo completamente, tá? Ela é uma planta bem resistente à falta de regas depois que ela já está estabelecida no vaso. E se tiver em canteiro, ela é muito, muito, muito resistente à falta de regas, tá? Mas isso somente depois que ela já está desenvolvida. E eu sei que depois você vai ficar ansioso, ansiosa aí para ver os brotos da sua plantinha, tá? Mas vai demorar mais ou menos uns 10 dias para poder aparecer. Tá vendo essa daqui nesse canto? Olha, ela tá sem flores, tá? Mas eu fiz essa muda exatamente dessa maneira, tá? É bem simples, né? O que vai te dar um pouquinho de trabalho aí, que você vai precisar lembrar, né, de fazer a rega nela aí, né? Pelo menos por uns 30 dias após o plantio. Mas essa daqui, por exemplo, olha o tamanho que já tá. Eu não faço mais rega nela. Ela simplesmente aqui se desenvolve sozinha. Ela já tá bem grande, provavelmente até o final do ano já vai aparecer as primeiras flores.
Essa daqui, olha, é uma cor mais diferente, né? Ela tá sem flores, tá aparecendo algumas florzinhas aqui, né? E ela tem uma cor bem mais neutra, né? Um tom meio de rosa, meio nude. E essa eu comprei a muda num viveiro. Você encontra muito facilmente, de diversas cores. Ela é vendida em todo o Brasil. E se você for cultivar ela em vaso, eu sugiro que seja em vaso grande, tá? E se você for cultivar ela em canteiro, então você abre, tá? Você abre o berço para você plantar, né? O torrão, abre um berço que seja pelo menos o dobro do tamanho do torrão e completa ele com matéria orgânica para sua planta se desenvolver bem rápido. Olha como que tá a folhagem dessa daqui, ó, toda verdinha, né? Tá bem vigorosa, tá se desenvolvendo muito bem aqui nesse cantinho. Então é só olhar para as flores dessa planta linda, maravilhosa, para entender, né, por que que os europeus são apaixonados por essa planta, por que que o Luiz Antônio Bougainville levou ela, né, um francês que levou ela para fazer as pessoas se apaixonarem por ela pelo mundo inteiro, porque ela realmente é muito linda. Não é à toa que ela é chamada de primavera, né, porque ela realmente lembra uma estação inteira. E essa daqui que tá aqui com algumas flores, né? Também eu fiz a muda exatamente assim, né? De uma muda que eu passei e vi jogada né? Ali na lateral, na esquina de uma casa que eles tinham feito uma poda. Trouxe para casa, deixei algumas horas na água e depois fiz o plantio. E aqui está o resultado. Olha, essa é vermelha. E quando ela crescer, ela vai ficar apoiada aqui no muro na frente da minha casa. Mas na verdade ela já está se desenvolvendo bastante, ó. Olha o tamanho que ela já está lá. Já passou do muro, né? Só estou esperando a florada que já está inclusive começando ali. Então é isso, gente. Essas foram as minhas dicas de hoje, tá? Essa planta é muito linda mesmo. Recomendo que você cultive ela. Eu não sei quanto custa uma muda dessa planta aí na sua região, mas aqui na minha pode chegar até R$ 80, tá? Varia assim de 15 a R$ 80 em média. Vai depender do tamanho da planta, né? E também da cor, né? Se é uma cor mais comum ou se é uma cor mais exótica, como por exemplo as amarelas. Então, se você gostou dessa dica, já sabe, tá? Deixa o seu gostei, compartilhe o vídeo. E se tiver alguma sugestão, dúvida, deixa nos comentários a cidade onde você mora. Me diz se aí na sua cidade também você vê essa planta dando um espetáculo nas residências. Beijão pra vocês, gente, e até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, tchau.